É com muito gosto que hoje temos entre nós o escritor Paulo Faria. Desde já quero cumprimentar todos os participantes e agradecer a disponibilidade do Paulo para esta conferência. Será um gosto ouvi-lo. Agradeço a vossa presença, dos colegas e dos alunos dos vários anos e ciclos. E antes de passar a uma apresentação mais substancial do nosso escritor convidado, gostaria de dar a palavra à Alexandra Caetano, coordenadora e mentora do projeto Ponto de Fuga Movimento 1420 a Ler, e que tem sido incansável a coordenar tantos parceiros e colaboradores e a contornar os obstáculos que a epidemia vai colocando no nosso caminho, não é? E em seguida também darei a palavra à minha colega Ana Clara Birrento, que é a diretora da Licenciatura em Línguas e Literaturas e representa a parceria institucional do Departamento de Línguas e Literaturas e da Licenciatura, que coordena com este projeto. Dava então a palavra à Alexandra. Obrigada, Cristina. Eu gostaria, em meu nome pessoal e em nome do Agrupamento de Escolas Gil Vicente, agradecer esta parceria com a Universidade de Évora, que tem sido excelente, muitíssimo frutífera ao longo destes 3 anos. Agradecer em particular à professora Cristina Firmino, que também tem sido incansável em colaborar em tudo o que é possível fazer-se nestas parcerias e nestas nossas iniciativas, especialmente no âmbito da literatura e das artes também, e gostaria de agradecer ao Departamento, à professora Ana Clara Birrento, também esta parceria de facto muito, muito boa com a Universidade de Évora. Ao Paulo Faria agradeço especialmente a sua disponibilidade para poder estar sempre connosco e para podermos contar com ele ao longo deste tempo. Muito obrigada. Eu que agradeço. A professora Ana Clara Birrento. Muito bem, então eu também rapidamente quero começar também por cumprimentar todos os presentes, dizer que é bom ver tantos alunos de primeiro e de terceiro ano interessados em estarem a ouvir um escritor, cumprimentar os parceiros do agrupamento de escolas. Não sei se está alguém da outra parceria do Museu do Fado, confesso aqui a minha ignorância. Quero deixar aqui um cumprimento e um agradecimento muito especial à minha colega, a professora Cristina Santos, porque de facto foi através dela, foi a grande impulsionadora e mediadora deste projeto que propôs à comissão de curso. De facto aqui a nossa colega Alexandra Caetano falava em 3 anos, o tempo corre efetivamente, parece que foi ontem, já lá vão 3 anos. Se nós virmos pelo relatório que já foi efetuado, mesmo em tempo de pandemia, conseguiram-se fazer ainda assim muitas coisas, não é? Quer na universidade, quer junto dos alunos que já estão na faixa dos 19, 20 ou até mais, mas também no sentido inverso, o que é muito bom. Portanto, esta forma de trabalhar em conjunto, de levar saberes e de levar formas de olhar a literatura, olhar a escrita, de olhar a leitura. Acho que é esse o ponto fulcral deste projeto, que eu acho que tem sido de facto muito, muito profícuo para para todas as partes. De facto, há algumas coisas que infelizmente não puderam ser presencialmente realizadas. Vamos ter esperança que o consigam ser ainda este ano. E a minha última palavra, mas enfim, os últimos são sempre os primeiros neste caso, ao escritor, ao Paulo Faria. Em primeiro lugar, cumprimentá-lo, dar-lhe os parabéns pela edição e publicação de mais um livro, e dizer-lhe que, de facto, as memórias, o passado, a identidade, a experiência, será algo que, ou é algo com que eu me identifico muito do ponto de vista da investigação e do ponto de vista daquilo que é de facto também o meu trabalho na área da literatura. Portanto, espero que os alunos, e isto, eu estou a falar disto olhando
um pouco para o título e um pouco para aquilo que sei dos livros, do livro que já publicou e deste último que confesso que ainda não li, mas são temas que são de facto temas que me são muito caros e portanto acho que os alunos têm toda a vantagem em poder estar em presença de alguém que lida com a escrita, alguém que é leitor de si mesmo, é leitor dos outros e, portanto, agradeço-vos e espero que seja uma aula, uma conferência muito, muito profícua para todos e fica aqui o lançamento de mais um momento de excelência daquilo que é um projeto que nos foi proposto em boa hora pelo agrupamento de escolas e que nós acolhemos e, portanto, mais uma vez, muito obrigada a todos e espero que seja mais um momento em que todos aproveitem e esperando que haja momentos destes, mas presenciais, não é? São sempre diferentes, são mais acolhedores, não é? São mais acolhedores. Muito obrigada a todos. Obrigada também. Eu passaria então, agradecendo às minhas colegas, eu passaria então à apresentação formal do Paulo, até para lhe dar rapidamente a palavra. O Paulo Faria é licenciado em Biologia, estranho que possa parecer à primeira vista, e tem uma longa carreira como tradutor literário. Aliás, é difícil não termos em casa um livro traduzido por ele, de tal modo ele tem traduzido importantes autores ingleses e americanos, desde George Orwell, Charles Dickens, aliás, recebeu um prémio de tradução da Sociedade Portuguesa de Autores pela tradução da História em Duas Cidades, James Joyce, Don DeLillo, Cormac McCarthy, são alguns dos muitos autores que traduziu. Publicou até agora A Estranha Guerra de Uso Comum, na Ítaca, em 2016, e Gente Acenando a Alguém que Foge, na Minotauro, e é sobre estes dois romances que nos irá falar hoje. Entretanto, saiu também um outro romance, Em Todas as Ruas Te Encontro, este já em 2021 e muito em consonância com os cenários de confinamento que temos vivido. Em relação aos primeiros dois livros, o tema da guerra colonial e a relação dolorosa com esse passado histórico e pessoal, não é? Uma vez que é um acontecimento crucial que marcou Portugal e muitas gerações, nada melhor e que é, digamos, o motivo central nos dois primeiros romances, é sobre esses dois primeiros romances que o Paulo Faria nos irá falar. Em relação aos alunos, queria só chamar a atenção que podem fazer perguntas por bate-papo que eu registarei. Claro, podem fazê-las de viva voz no final, não é? Mas no caso de quererem apresentar também por essa via, eu registarei as perguntas. Esta é uma sessão em que vocês se devem sentir envolvidos, vão certamente sentir, e que podem no final, isso está previsto, colocar todas as questões que entenderem, dúvidas, comentários ao nosso escritor de hoje. Agradeço mais uma vez a presença e a disponibilidade do Paulo Faria. É um privilégio, de facto, poder tê-lo hoje. Muito obrigada. Bom, eu antes do Paulo falar, peço desculpa, mas para que não pareça de facto muito mal, eu vou sair, está bem? Vou dar aula. Bem. Muito obrigada, Paulo. Muito obrigada. Obrigado, Obrigada. Então, eu começo por agradecer à professora Cristina Firmino por este convite, que já não é o primeiro, já não lembro, foi o ano passado. Foi no final de 2019.
Exatamente. Aí presencialmente, aí tivemos o privilégio de ser presencialmente, é verdade. Melhor, um pouco melhor. Será a professora Alexandra Caetano, que organiza este projeto Ponto de Fuga em que se insere esta apresentação, e à professora Ana Clara Birrenta, estas simpáticas palavras, e obviamente a todos os presentes que se disponibilizaram para me ouvir. Eu vou falar dos meus 2 primeiros romances, o Estranha Guerra do Uso Comum de 2016 e o Gente Acenando para Alguém que Foge de 2020. E vou-vos mostrar algumas imagens pelo meio e quero começar por vos mostrar esta imagem. Pronto, este sou eu quando era criança e sou eu no princípio da vida, digamos assim. Eu vou falar-vos bastante da infância e, portanto, quero começar com esta imagem. Estes 2 romances que eu escrevi têm muito a ver com a minha infância. E a primeira coisa que eu quero perguntar a mim próprio e a vocês é porquê que escrevo. Que eu acho que é uma pergunta que se impõe a todos os escritores, ou que todos os escritores devem fazer. Porquê que escrevemos? E, em particular, porquê que se escreve romances? Digamos que, hoje em dia, nós temos ao nosso dispor toda uma panóplia de meios para escrever. Nós podemos escrever em blogs, nós podemos escrever no Instagram, no Facebook, podemos escrever em jornais, se tivermos acesso às páginas dos jornais, podemos escrever, se não tivermos acesso às páginas dos jornais, nas caixas de comentários, há muito quem o faça, e eu já o fiz, não nas caixas de comentários, mas nas páginas dos jornais. No Facebook também nunca escrevi, não tenho, mas... e não tenho nada contra, como é óbvio, mas há um autor de que eu muito gosto, que é chamado Riti Pan. Vou partilhar com vocês novamente o meu PowerPoint. Desculpa. O Riti Pan é um autor cambodjano. Vocês alguns conhecerão, ou muitos conhecerão, ele é cineasta, antes de mais nada, é conhecido principalmente por isso. Foi exibido comercialmente em Portugal há uns anos um filme dele chamado A Imagem que Falta, que é um belíssimo filme. Ele era criança quando os Khmeres Vermelhos chegaram ao poder no Camboja em 1975. Todos saberão que no Camboja, entre 1975 e 1979, houve um regime despótico, digamos assim, uma ditadura sanguinária dos Khmeres Vermelhos, que cometeram um dos maiores genocídios, em termos proporcionais, talvez o maior genocídio da história da humanidade, pelo menos nos tempos mais recentes. E o Riti Pan, a obra dele, debruça-se principalmente sobre as questões da memória e o que fazer com a memória. E ele foi um sobrevivente desse genocídio. E ele escreveu um livro, há alguns anos, chamado Iluminação, em que ele diz isto: tudo o que tem um desenlace demasiado rápido me assusta. Isto é uma frase que me diz muito, porque nós, neste momento, vivemos digamos, num mundo da satisfação imediata, do desenlace rápido. E eu não escapo à regra, como é evidente. Nós queremos publicar e queremos imediatamente ver aparecer os gostos e os comentários e as partilhas, as visualizações, quantas é que temos. Depois pomos a comparar com os outros, se temos mais ou se temos menos. E, no fundo, queremos estar em interação, digamos, permanente com o mundo. E isto tem como reverso da medalha o medo, que é o medo que nós sentimos quando estamos num lugar onde não há internet. Uma espécie de incómodo que se apodera de nós neste momento quando percebemos que não há ligação. Todos já sentimos isto, certamente. E também se traduz numa ligação quase física que nós temos com o telemóvel neste momento. Nós neste momento nunca queremos estar longe do telemóvel,
mexemos no telemóvel constantemente, afagamos-lo, aliás, em bom rigor, e consideramos-lo uma espécie de extensão dos nossos corpos e das nossas mentes. E sentimos, quando não temos o telemóvel, que implica ligação à internet, sentimos que somos pessoas em certa medida diminuídas. E a este propósito há um autor, outro autor que eu gosto muitíssimo, chamado Mark Fisher, muitos conhecerão, que ele nasceu em 1968, um ano depois de mim, e vou-vos mostrar aqui novamente, peço desculpa, o Mark Fisher, não, ainda não quero mostrar isto, mais daqui a bocadinho. O Mark Fisher, ele nasceu em 68, um ano depois de mim, e suicidou-se em 2017. E é um dos grandes teóricos do capitalismo tardio, digamos assim. Ele escreveu um livro chamado Realismo Capitalista, que foi traduzido o ano passado, e portanto já está disponível em português, uma excelente tradução, por sinal, e que eu aconselho vivamente. Ele escreve num estilo acessível, num estilo... não é simples no mau sentido da palavra, mas é extremamente acessível e compreensível. Vai buscar exemplos ao cinema e à música pop e explica muito bem o que está a passar no mundo neste momento. E ele, a essa altura, escreve que as afeições que predominam no capitalismo tardio são o medo e o cinismo. É uma frase que eu gosto também muito. E ele fala a certa altura, neste realismo capitalista, ele dava aulas numa escola secundária. Ele conta o caso de um aluno dele que passava as aulas com os auscultadores postos nos ouvidos. E a quem ele pediu, olha, importas-te tirar os auscultadores. E o aluno disse... Diga. Alguém disse alguma coisa? Tem sido uma interferência voluntária. Não, mas se houver uma pergunta, força. Sim. Bom, ele disse ao aluno porque é que faz favor tirar os auscultadores. Ao que o aluno lhe respondeu, mas eu tenho o som desligado. E depois ele diz que numa outra aula, o mesmo aluno tinha os auscultadores pendurados ao pescoço, com a música ligada muito baixa. E ele disse ao aluno, mas porquê que tu não desligas o som? E o aluno disse, mas eu não consigo ouvir, isto está tão baixo que eu não consigo ouvir. E ele pergunta, o Mark Fisher pergunta, porquê estar com os auscultadores postos sem ouvir música ou pôr música sem estar com os auscultadores nos ouvidos? E depois ele responde que a simples presença dos auscultadores nos ouvidos ou da música ligada tão baixa que não se ouve era uma espécie de, digamos, conforto, uma espécie de confirmação de que a matriz ainda ali estava ao alcance da mão. E tudo isto para dizer que este mundo em que nos sentimos diminuídos quando estamos desligados de uma matriz me mete um certo medo. Esse é o meu medo, não é provavelmente o estar desligado da matriz, embora também eu sinta quando estava em Moçambique, tinha um certo medo de estar num sítio sem internet, confesso. Mas a internet é como se fosse uma espécie de espelho gigantesco onde nós nos reconhecemos e isso não é particularmente estimulante se pensarmos nisso. E daí os romances, que são objetos vagarosos, construídos laboriosamente e que muitas vezes, se forem bons, não são um espelho tranquilizador, são um espelho inquietante. E é isso que me interessa. E que principalmente interrompem a ligação à matriz. Quando eu estou a ler ou quando estou a escrever, eu não estou ligado a essa matriz. Dir-me-ão que isto é uma explicação demasiado rebuscada para escrever romances em vez de publicar postas, como se diz, no Facebook. E é de facto. Portanto, temos que voltar à questão inicial de perceber porque é que eu escrevo. Não vale a pena dizer que escrevo para mim, porque todos sabemos que um livro, um romance, um poema, um filme, um quadro só existe a partir do momento em que outra pessoa o veja. Se eu escrever um romance e o guardar na gaveta, esse romance não existe, para todos os efeitos. As obras de arte só existem no olhar dos outros. E eu sei perfeitamente, e posso fazer de conta que não sei, mas sei. E,
E, portanto, eu escrevo para mim. É evidente que escrevo para mim, mas não escrevo só para mim, escrevo para um leitor hipotético. E esse leitor hipotético não é um leitor anónimo. Esse leitor hipotético é a minha mãe, são os meus irmãos e é o meu pai que já morreu. Eu sei perfeitamente quem eles são. Eu sei perfeitamente quem são as pessoas em que eu estou a pensar quando estou a escrever. É nestas pessoas. O que é que elas vão pensar quando lerem aquilo que eu estou a escrever? Isto já é um começo de explicação. Mesmo o meu pai que está morto, eu imagino-o a ler aquilo que eu estou a escrever. Se eu quiser ir um bocadinho mais longe e mais fundo, diria, ou poderia dizer, que escrevo para contar a expulsão do paraíso. Digamos que a nossa infância, o nosso processo de crescimento, é sempre, em certa medida, uma espécie de expulsão do paraíso, tal como ela nos é contada no primeiro livro da Bíblia. O momento em que nós descobrimos, enfim, que vamos abandonar um lugar e nunca mais lá vamos voltar. Mas a verdade é que não foi bem isto que aconteceu. Se eu pensar nisso, não foi bem isto que aconteceu, porque a expulsão do paraíso implica um estado de felicidade absoluta, um momento de queda e depois uma eterna saudade dessa harmonia inicial. E não foi isso que aconteceu. Aquilo que aconteceu, para explicar, eu posso contar uma história. Havia um casal que tinha um café aqui na rua onde eu moro, já há uns anos largos. Era um casal, assim, sei lá, pessoas de 40 e tal anos, tinham um cafezinho, nós íamos lá, eu já morava sozinho, com a minha primeira mulher, e íamos lá tomar café, falávamos, não eram pessoas que nós conhecêssemos muito bem, mas pronto, aquele conhecimento dos donos do café. Um dia o senhor saiu de casa e havia aqui umas obras, um dos primeiros hotéis que fizeram aqui nas Avenidas Novas em Lisboa. E ele foi atingido por um pedaço do tapume das obras e morreu. Um acidente um bocado trágico. Eu lembro-me perfeitamente de ir dar os pêsames à viúva. Eles tinham um filho que já estava a aproximar-se da adolescência. E depois, passados uns dias, estas coisas, as ruas, que são como aldeias e sabe-se tudo, soube-se que se tinha apresentado, no dia a seguir ao funeral, ou poucos dias depois, no café apresentou-se uma senhora, uma mulher, com um outro rapaz pela mão, mais ou menos da mesma idade do filho do dono do café. E que tratou de explicar à viúva que aquele rapaz que ela trazia pela mão era também filho do falecido. E tinha maneira de o provar. E que o homem, que era o marido dela, tinha uma vida dupla e tinha vivido com ela aqueles anos todos, há muitos anos lá, já. E que, portanto, a herança, o despacho do café e as outras coisas seriam a dividir por dois. Ora, esta mulher não foi expulsa do paraíso. Esta viúva que viu entrar pela porta dentro esta outra mulher não foi expulsa do paraíso. Ela foi impedida de idealizar um paraíso. Aquela revelação envenenou todo o passado. E, portanto, ela deixou de poder pegar nas suas memórias e idealizá-las. E é disto que eu estou a falar. Portanto, eu não estou a falar de expulsões do paraíso. E o que é que aconteceu então? Aconteceu que houve um momento em que eu percebi, talvez isto aconteça com toda a gente, mas eu não gosto de generalizações, em que eu percebi que os meus pais, o meu pai e a minha mãe, mentiam. E não estou a falar de mentiras piedosas, do ai que desenho tão bonito, ou esse vestido fica-te bem, ou estás mais magra. Não estamos a falar dessas mentiras que todos nós, enfim, usamos, porque a vida é mesmo assim. Estou a falar do facto de eles não só nos mentirem a nós, como mentirem a si próprios. E mais, no facto de eles acreditarem nas suas próprias mentiras. Não haver diferença entre verdade e mentira naquilo que eles diziam. Ou seja, em cada momento eles decidiam o que era verdade e o que era mentira. E eu, mais ou menos com 8 anos, percebi isto. E mais perturbador ainda, eu percebi que eles faziam isto, eles tinham construído uma vida no centro da qual estava a mentira, sem ponta de perversidade, sem ponta de maldade e com muito amor. Passo a explicar.
Eu conto isto no meu segundo romance, em jeito literário, mas agora vou contar-vos sem literatura. O meu pai e a minha mãe divorciaram-se pouco depois do 25 de Abril. Menos de um ano depois do 25 de Abril. E, portanto, a minha mãe descobriu que o meu pai tinha um amante, houve uma cena, houve um desaguisado, e o meu pai saiu de casa e foi viver e casou-se com a mulher que era a sua amante, que era também casada e que também se divorciou do respectivo marido. E, portanto, o meu pai passou a ter uma nova casa onde morava com a segunda mulher, onde nós íamos passar os fins de semana. Nós éramos 4 filhos, normalmente íamos 2 a 2 passar fins de semana à casa dele, de uma nova vida que ele tinha. Só que ele manteve com a minha mãe uma relação carnal, chamemos assim, amorosa, chamemos como quisermos. Ou seja, a minha mãe transitou do papel de esposa legítima enganada para o papel de amante. E a amante transitou do papel de amante para o papel de esposa legítima enganada. Num abrir e fechar de olhos com toda a naturalidade. Como se estes dois papéis fossem faces opostas da mesma moeda. Como se fossem o prolongamento natural um do outro. E nós éramos 4 irmãos. Tínhamos idades muito próximas. E isto aconteceu de uma maneira evidente. De uma maneira, enfim, que todos percebemos. Mas ao mesmo tempo às escondidas. Porque os meus pais não assumiam isto. Isto não era assumido por eles. O meu pai era um homem que tinha uma retórica igualitária muito vincada. Ele era capaz de perorar durante horas sobre os direitos do homem e a democracia, sobre os direitos do homem e da mulher, sobre o facto do homem e a mulher serem iguais e deverem ser tratados como iguais. Mas depois, na prática, ele era bígamo. Ele efetivamente tinha 2 casas. E nas 2 casas ele comportava-se como chefe de família. E as 2 mulheres, tinham em relação a ele um papel profundamente subalterno, do ponto de vista económico e do ponto de vista afetivo. Mas quando ele estava a teorizar sobre os direitos do homem e da mulher, ele não estava a mentir. Ele acreditava sinceramente naquilo que estava a dizer. Eu tenho a certeza absoluta disso. Ao mesmo tempo, eles diziam-nos que nós não podíamos mentir. Diziam-nos, não se mente. Mentir era uma coisa horrível. Se um de nós fosse apanhado a mentir, podia haver uma cena que durava horas com gritos e drama. Porque não se mentia. Mentir era uma coisa absolutamente horrível. Mas aos fins de semana, quando o meu pai ia na sexta-feira buscar-nos para o fim de semana, ele chegava lá à casa, a dinâmica era mais ou menos esta. Ele chegava à nossa casa, batia à porta, entrava e instalava-se à mesa da cozinha, com o ar mais natural do mundo, como se aquilo fosse a casa dele. Já depois do divórcio, evidentemente, é disso que eu estou a falar. E surgiam na mesa umas iguarias, digamos assim, a que nós habitualmente não tínhamos acesso. Eu nunca consegui descobrir, eu e os meus irmãos, de onde é que vinha aquela comida, mas a minha mãe conseguia esconder aquela comida e nós nunca conseguimos descobrir onde é que ela escondia. Mas havia um queijo especial que aparecia naqueles momentos, havia umas bolachas de água e sal, e garanto que nós procurámos bastante, mas nunca conseguimos encontrar. E depois havia água fresca, o meu pai gostava da água fresca, do frigorífico, coisa que eu também gosto, herdei essa mania. E, portanto, havia uma garrafa de água fresca no frigorífico. E se alguém se atrevesse a beber a água fresca do frigorífico e a não repor a água da garrafa, era garantido que ia haver uma cena épica, como se a pessoa tivesse pegado fogo à casa, porque não havia água fresca para o meu pai. A cena não ocorria ali naquele momento, seria mais tarde, quando o meu pai se fosse embora, obviamente. E depois o meu pai ficava ali sentado à mesa e começava normalmente a ler, porque ele ficava muito tempo, isto durava horas. Era ao final da tarde de sexta-feira até ser noite. E ele começava a ler. O meu pai gostava de ler em voz alta e eu lembro-me perfeitamente dele ler Lobo Antunes, Dinis Machado, José Cardoso Pires, o último romance com que ele andava, ele lia trechos.
A certa altura, a minha mãe levantava-se e dizia: eu agora tenho que falar com o vosso pai. E desaparecia, ia para uma sala que havia ao fundo do corredor, tinha uns vidros foscos. E ela desaparecia lá dentro. E o meu pai ficava sempre, era sempre isto que acontecia. O meu pai ficava mais um bocado na cozinha. E ficava ali a fazer conversa, de piadas, etc. O meu pai era um homem com um sentido de humor e tinha piada. E depois levantava-se, passados uns minutos, e dizia: eu agora também vou falar com a vossa mãe. E ia para a tal sala. E nós víamos os dois atrás do vidro fosco. E depois, de repente, já não os víamos. O quarto era contigo ao quarto deles, que passou a ser o quarto da minha mãe. E nós, as quatro, sem termos falado uns com os outros, porque nós não... Eu não me lembro de falar disto com os meus irmãos, a não ser muito mais tarde, quando nós já éramos quase jovens, adolescentes tardios. Nós não falávamos sobre isto. Mas todos percebemos, e todos percebemos que os outros perceberam. E percebemos também que havia ali um interdito absoluto, que nós não podíamos falar daquilo. A nenhum de nós ocorreu fazer aquela figura da criancinha inocente que diz: mãe, porque é que estiveste ali no quarto com o pai? Ninguém disse isto. E também a ninguém ocorreu, nem de perto nem de longe, chegar à casa da minha madrasta e dizer: olha, sabes, o meu pai esteve a falar com a minha mãe 1 hora ou meia hora no quarto. Ninguém disse isto. Ora, se não nos ocorreu dizer isto, se nós percebemos instintivamente que havia ali um interdito absoluto e que quem o rompesse faria recair sobre si um anátema terrível, é porque nós já não éramos de todo inocentes. Alguma coisa amontante nos preparou para isto. E por isso é que eu digo que não houve nenhuma expulsão do paraíso. Não sendo inocentes, nós tínhamos uma certa inocência, porque costuma dizer-se que as crianças são muito inteligentes, sabem muito, percebem tudo. Eu tenho algumas dúvidas. Acho que nas crianças coexiste uma certa argúcia com um lado muito obtuso. A princípio, as crianças acham que todas as famílias são parecidas com as delas, com as dela. E que essas famílias são todas infelizes como a delas é infeliz. Ou seja, as crianças não são muito mais tarde é que se apercebem daquela famosa verdade que o Tolstói enunciou na Ana Karenina, que é reputadamente a frase mais sublime de abertura de qualquer romance na história da literatura mundial, que é a frase em que ele escreve: todas as famílias felizes se parecem umas com as outras, mas cada família infeliz é infeliz à sua maneira. As crianças só percebem isto bastante mais tarde. Por exemplo, eu lembro-me perfeitamente da perplexidade com que eu percebi que nas outras famílias as pessoas se tocavam. Na minha família as pessoas não tocavam umas nas outras. O meu pai não tocava na minha mãe, eles não se abraçavam, eles não se beijavam, eles não davam a mão nem na rua nem em casa, eles não diziam um ao outro que gostavam um do outro. Eu não me lembro do meu pai ter dito à minha mãe ou à minha mãe ou ao meu pai uma única vez que gostavam um do outro. E também não nos diziam a nós. E não nos tocavam. E eu não sei quando éramos muito pequenos, obviamente, e quando andávamos pela mão da mãe na rua, e depois, quando crescemos e conseguimos andar sem cair com a boca no chão, acabou. E nós não éramos provavelmente pessoas muito sociáveis, não íamos muito à casa de outros miúdos, e os outros miúdos não iam muito lá à casa, porque desde cedo, creio que tivemos consciência de que havia ali um segredo, e era preciso guardar aquele segredo bem guardado. Mas eu lembro-me do meu espanto e do meu assombro quando vi, pela primeira vez, os pais de colegas meus a beijarem-se, a tocarem-se, a dizerem que gostavam uns aos outros e aos filhos. E, em certa medida, escrever romances foi uma maneira de tocar na minha família, nos meus pais. Não sei se consegui, tenho algumas dúvidas, mas foi a maneira que eu arranjei. O Pasolini, que é outro escritor que eu gosto muitíssimo, ele escreve nos textos que ele escreveu pouco antes de ser assassinado, as Cartas Luteranas, uns textos belíssimos. Ele escreve que as primeiras recordações da vida são recordações visuais e a vida na memória transforma-se num filme mudo. E ele, depois destas frases, ele
conta que a primeira imagem que ele teve na sua infância, a primeira imagem que ele recorda, era uma cortina branca transparente que havia na casa dele, em Bolonha, na casa onde ele cresceu. E diz ele que naquela cortina se resumia e ganhava forma todo o espírito da casa. Que era uma casa burguesa, diz ele. E ele achou, diz ele, que todo o mundo seria o que aquela cortina lhe ensinava. E depois remata com uma frase que é: acreditei que o mundo todo era abastado, idealista, triste e cético, um tanto ordinário. Em resumo, pequeno burguês. No meu caso, claro que aquela imagem do vidro fosco e dos meus pais atrás do vidro e depois o vidro fosco em que os meus pais já tinham desaparecido, não é obviamente a primeira imagem que eu recordo. Mas teve na minha vida uma função parecida àquela cortina branca de que fala o Pasolini. Eu acreditei que o mundo era assim, abastado, idealista, triste e cético, um tanto ordinário, em resumo, pequeno burguês. Já agora, já ninguém diz pequeno burguês, é uma expressão que caiu completamente em desuso, já não se usa. Mas para os meus pais era uma expressão que eles estavam constantemente a utilizar. Ser pequeno burguês era a pior coisa possível. Era o pior insulto que se podia lançar a alguém. Havia uma espécie de obsessão com os pequenos burgueses. Digamos que tudo era melhor do que ser pequeno burguês. Tudo se perdoava se não fôssemos pequenos burgueses. Ser pequeno burguês era ser materialista, ser comodista, era contentar-nos com pouco. E a palavra-chave era pequeno burguês. Ora, eu acho que, depois de pensar muito nisto que me aconteceu na minha infância, etc., eu acho que todas as pessoas, em certa medida, sem se darem conta, na sua vida privada, encenam os dramas da sua época e da sua geração. E eu acho que, por baixo de uma capa de idealismo, havia no nosso microcosmo familiar, naquele pequeno dramazinho, em ponto pequeno, os sentimentos que se viviam em Portugal a seguir ao 25 de Abril, herdados do passado e que ainda estão presentes hoje em dia no nosso país, na nossa sociedade, e que ajudam a explicar-nos, ajudam a perceber quem nós somos. E falo de uma certa pobreza, uma pobreza que é não só material, mas é acima de tudo e antes de tudo uma pobreza emocional, uma certa atrofia dos sentimentos. Uma memória da pobreza mesmo entre os relativamente abastados. Se recuassem 2 ou 3 gerações, ou menos ainda, mesmo os abastados tinham a memória e a presença da pobreza. O meu pai bastava recuar uma geração e encontraria a carência do lado da mãe, a pobreza. A minha mãe talvez tivesse que recuar mais, mas não precisava de recuar muito. Aquela sensação de que as coisas nunca chegam para todos. A comida nunca chega para todos. O amor nunca chega para todos. E daí uma obsessão absoluta com as precedências. Quem é primeiro, quem é segundo, quem é terceiro. Quem está em primeiro na fila. Quem é o filho mais velho. Quem é o filho rapaz mais velho, que era eu. Estava-se constantemente com esta conversa. Tu és o rapaz mais velho. Quem tem a patente mais alta na guerra colonial? Todas as histórias que eu ouço sobre a guerra colonial, e tenho falado com muitos veteranos, obviamente na instituição militar não há nada mais importante do que a hierarquia. Quem é criado e quem é patrão? Quem serve a quem? No fundo, quem tem voz e quem não tem voz. As histórias de infância da minha mãe, que ela nos contava, eram sempre histórias de criadas. Havia sempre criadas na história. E eram sempre histórias sórdidas. Porque havia sempre histórias de roubos. As criadas eram ladras que estavam dentro de casa. E que roubavam. E havia histórias as mais mirabolantes com roubos perpetrados por criadas. Eram histórias de miséria, obviamente, porque as criadas eram pobres mulheres que vinham do campo e que
tinham passado fome em muitos casos. A minha mãe contava de uma criada que ela tinha, que lhe dava de comer a sopa, e quando a minha mãe era uma criança, obviamente, da burguesia, portanto enjoada, um pouco enjoada, e que, portanto, quando a sopa era muita, começava a engonhar, e então a criada, quando não estavam a ver, comia a sopa, evidentemente, porque devia ter passado muita fome. E eram histórias, obviamente, de cama, porque o meu avô paterno ia para a cama com todas as criadas, mas todas, sem exceção, que passavam lá por casa. Eu lembro-me de irmos fazer, uma vez, exercício físico a Monsanto com o meu pai, o circuito de manutenção de Monsanto, já depois do divórcio. E o meu pai, portanto, nós fomos correr, e ele exigiu que nós corrêssemos atrás dele por ordem de idades. Primeiro a minha irmã mais velha, depois a minha segunda irmã, depois eu e depois o meu irmão. E garanto-vos que ninguém podia ultrapassar ninguém. O meu irmão tentou e levou na cara imediatamente. Uma coisa absolutamente surreal. E nós... Havia uma conversa recorrente que nós tínhamos, os quatro, e que era... de vez em quando perguntávamos uns aos outros. Alguém perguntava aos outros. Se estivéssemos num precipício, os quatro pendurados e o nosso pai, e a nossa mãe só pudesse salvar um, quem é que ela salvava? E havia sempre uma discussão sobre o assunto, e a conclusão era sempre a mesma. Havia sempre alguém que dizia: a minha mãe salvava o meu pai, a nossa mãe salvava o nosso pai, não há hipótese. E depois alguém dizia: então e se fosse a nossa madrasta? E quem tivesse pendurado fosse o nosso pai e o filho deles, porque eles entretanto tiveram um filho. E alguém dizia: ela salvava o filho, não salvava o nosso pai. E era isto. A nossa vida era isto. E eu repito que as pessoas na sua vida privada encenam sem saber os dramas da sua geração. Eu acho que os meus pais, sem darem por isso, neste pequeno drama doméstico, estavam a encenar o mesmo limbo em que o país inteiro caiu depois do 25 de Abril. O 25 de Abril foi, obviamente, um momento de euforia e justificada, porque Portugal vivia na mais absoluta miséria, a todos os níveis, a começar pela miséria emocional, a tal miséria afetiva de que eu falei antes, aquela ideia de que as coisas nunca chegam para todos. A imagem que eu tenho de 25 de Abril mais forte, nós já morávamos aqui nas Avenidas Novas, portanto ao pé do Quartel-General, aqui em Lisboa, para quem conhece, que foi um dos quartéis importantes no 25 de Abril. E o regimento que estava sediado no Quartel-General postou sentinelas nas ruas em volta para a eventualidade de uma contra-revolução, que obviamente não chegou e ainda bem. E em frente ao nosso prédio, do outro lado da rua, havia um muro baixo e foi postado ali uma sentinela, um jovem, um rapaz, que estava ali com a sua G3. E eu lembro-me perfeitamente, isto é uma coisa que quase me comove quando eu me lembro disto. Eu lembro-me que as pessoas espontaneamente, quando viram pela janela aquele rapaz ali sentado, saíram de casa e foram dar de comer. Eu lembro-me das pessoas darem garrafas de leite. Naquela altura não havia pacotes de leite, havia garrafas de vidro de leite. Aquelas garrafas que se carregava na tampa para abrir. E levaram-lhe pão, sandes, pão com fiambre, pão com queijo. E, portanto, houve ali um momento, no 25 de Abril, em que pareceu que chegava para todos. Havia comida para todos e havia amor para todos. Mas depois não havia, afinal. O discurso do Estado Novo sobre a África era repugnante. Era um discurso mentiroso, todo ele feito de mentiras. E foi deitado de borda fora, e ainda bem. Mas não houve outro discurso para o substituir. Não houve nada, nós não conseguimos, enquanto sociedade, enquanto coletivo, construir um outro discurso que se contrapusesse a esse. Qualquer coisa de construtivo. E, portanto, os veteranos da Guerra da África ficaram numa espécie de limbo, numa espécie de terra de ninguém. Ficaram um pouco como aquela mulher de que eu vos falei há pouco, quando viu aparecer a outra mulher com a criança pela mão. O passado todo, a sua vivência, digamos assim, passou a ser uma coisa que eles não sabiam bem o que é que haviam de fazer com aquilo. E os retornados a mesma coisa.
retornados esses que, em bom rigor, muitos deles nem sequer deveriam ter sido designados como tal. Porque retornado significa retorno, significa regresso, significa que eles estariam a regressar ao sítio de onde saíram. Ora, a maior parte será exagero, mas muitos deles não estavam a regressar a lado nenhum. Foi a primeira vez que puseram os pés em Portugal. E, portanto, eles teriam que ser chamados, se quiséssemos ser rigorosos, refugiados. Só que refugiados implicaria uma outra narrativa sobre aquilo que se passou. E, portanto, a experiência africana passou a ser uma coisa clandestina, um pouco vergonhosa, um reviver de memórias em privado, quase às escondidas, que se faz entre veteranos, entre retornados. Portanto, os veteranos da Guerra Colonial, brancos e negros, e há muitos veteranos da Guerra Colonial negros em Portugal, e os retornados, brancos e negros, também há retornados negros em Portugal, foram até há pouco tempo uma espécie de párias na nossa sociedade, privados do direito à memória, privados da participação no imaginário coletivo. Eu recordo que, eu sempre que falo sobre este assunto, dou estes números. Eu recordo que na Guerra Colonial, que durou 13 anos, entre 61 e 74, e por coincidência, ontem, dia 15 de março, passaram 60 anos sobre os ataques da UPA que deram início, no fundo, à Guerra Colonial. Foi esse o episódio que desencadeou, no fundo, a guerra. É a partir daí que se considera que começou a Guerra Colonial, embora já tivesse havido incidentes antes. Entre 61 e 74 combateram na Guerra Colonial, pelo lado português, 1,5 milhão de combatentes. Brancos e negros, evidentemente. Cerca de 1 milhão recrutados aqui na metrópole, cerca de 500 mil recrutados nas colónias ou províncias ultramarinas. Em termos de retornados, ninguém sabe ao certo quantos foram, ninguém fez essa contabilidade, mas entre 74 e 79, que foi mais ou menos a altura em que se fez o retorno, os números variam entre 500 mil e 800 mil. 500 mil a 800 mil retornados nesse período. Ora, se nós fizermos uma comparação, a França, que também teve a sua guerra colonial, a Guerra da Argélia, que acabou em 1962, nessa altura houve cerca de 1 milhão de retornados, mais uma vez, muitos deles pessoas que não estavam a retornar, que nunca tinham vivido em França, mas pronto, chamamos de retornados, os chamados Pieds Noirs, que regressaram, foram cerca de 1 milhão. Ora, a França em 1962 tinha 47 milhões de habitantes. Portugal tinha 8 milhões e 600 mil habitantes em 1974. Agora vejam a diferença. A França em 1962 absorveu, com a população de 47 milhões de habitantes, absorveu 1 milhão de retornados. Portugal, com 8 milhões e meio de habitantes, absorveu 500 mil a 800 mil retornados num curtíssimo período de tempo. E estes números dão-nos a dimensão gritante da clandestinidade a que toda esta experiência foi reduzida. E esta clandestinidade foi exatamente o mesmo que os meus pais fizeram. Os meus pais não faziam ideia, não sabiam o que é que haviam de fazer com o casamento deles. E, portanto, passaram a viver um romance clandestino. Passaram a partilhar em privado as suas memórias dos bons velhos tempos, mas às escondidas, como se fosse uma coisa vergonhosa. Passaram a ser uns palhas, profundamente envergonhados, profundamente infelizes. E, portanto, demos por nós, eu, família, eu, os meus irmãos e os meus pais, nós, Portugal, numa espécie de terreno pantanoso, numa espécie de recalcamento coletivo, do qual eu próprio ainda não me libertei, e de que estes romances são um esforço para me libertar. Uma tentativa para sair desse lugar, digamos assim. No fundo, eu escrevi, ou tentei escrever, sobre a necessidade de deitarmos fora certas coisas, ostensivamente, mas ao mesmo tempo, no mesmo movimento, nós agarramos a elas com unhas e dentes, porque não somos capazes de nos libertar delas. Quando o meu pai morreu em 2013, eu decidi que tinha de escrever sobre isto, mas ainda não estava preparado para ir ao fundo, eu não estava preparado para vos contar aquilo que acabei de vos contar, nos termos em que acabei de vos contar, ou em termos literários, digamos assim. E, portanto, o meu primeiro romance, A Estranha Guerra do Uso Comum, foi o romance que eu fui capaz de escrever na altura em que o meu pai morreu. E então
eu arranjei um atalho, digamos assim. E o atalho que eu arranjei para chegar onde eu queria, nesse primeiro romance, foi a Guerra Colonial, em que o meu pai participou. E eu praticamente não sabia quase nada sobre a Guerra Colonial do meu pai. O meu pai contava histórias da Guerra Colonial, eu fazia questão de não as ouvir, saía da sala quando ele começava a contar, assim que foi possível, quando era muito pequeno, claro que não podia. E portanto eu sabia que ele tinha estado em Moçambique, sabia que ele tinha sido alferes miliciano médico e praticamente não sabia mais nada. Eu não sabia as datas, não sabia o lugar exato, não sabia quando ele tinha estado, não sabia o nome da unidade onde ele tinha servido, não conhecia, não sabia os nomes de nenhum dos camaradas de armas dele. Também é verdade que ele não participava naqueles convívios de veteranos, nos famosos almoços de batalhão, nos quais eu já participei agora várias vezes, mas ele nunca participou, nunca quis participar. Entretanto, eu já descobri essas coisas todas, portanto eu posso dizer-vos, o meu pai esteve no Niassa, essencialmente, não apenas, mas essencialmente, a maior parte do tempo da comissão de serviço, que foram 26 meses e meio, portanto 2 anos e tal, foi passada no Niassa, no norte de Moçambique, onde nessa altura, enquanto ele lá esteve, entre outubro de 67 e dezembro de 69, havia guerra. Mais tarde a guerra estendeu-se ao centro de Moçambique, mas naquela altura só havia guerra no norte de Moçambique. E ele foi alferes médico numa companhia de caçadores. Eu sei os nomes dos lugares onde ele esteve e conheço muitos dos camaradas de armas dele. Ora, o meu material de partida acerca da guerra colonial eram várias coisas, as tais histórias que eu me esforcei por não ouvir e as fotografias. Eu tinha uma coleção de fotografias, vou-vos mostrar algumas. Ora, não era isto, é isto. Esta é uma das fotografias, nós gostávamos imenso destas fotografias, como em miúdos, brincávamos com elas, inventávamos histórias em relação a estas fotografias. Como eu disse, não conhecíamos nenhum dos homens que estava com o meu pai nas imagens, mas criávamos uma espécie de narrativa, uma espécie de história em torno de cada fotografia. Tal como eu disse há pouco, houve 1.500.000 portugueses, ou combatentes do lado português na Guerra Colonial, mais os 500.000 ou 800.000 retornados. Eu atrevo-me a dizer que das pessoas que me estão a ouvir, a não sei que não sejam portuguesas, dificilmente alguém não terá na família um ex-combatente ou um retornado ou as duas coisas. Portanto, terão em casa quase certamente, ou em casa de algum familiar, uma coleção de fotografias da Guerra da África ou uma coleção de fotografias do passado colonial. Obviamente que nós adorávamos as fotografias em que havia animais. Por exemplo, aqui o meu pai está no local onde passou mais tempo, no mato, no Niassa, está com outro colega médico, como ele, do batalhão, e tem ao colo um leopardo, que era a mascote da unidade, da companhia, que eles foram render quando lá chegaram, em 67. Mataram, obviamente, a mãe e apanharam a cria. Estes animais normalmente acabavam em jardins zoológicos, ou em casa de alguém, dentro de uma gaiola, ou então em jardins zoológicos de Lourenço Marques, ou de outra localidade. Também gostávamos muito desta imagem. Esta imagem que é uma visita de altas patentes ao tal quartel onde o meu pai passou mais tempo, um sítio chamado Mooko. Estes homens que estão à frente, obviamente, que são altas patentes, nota-se perfeitamente a postura, o pingalinho, enfim, o uniforme. Portanto, pareça, eu durante muito tempo não me apercebi de que o meu pai estava presente nesta fotografia. Foi um dos veteranos que me disse: olha, o seu pai está nessa fotografia, porque havia esta fotografia em várias coleções de vários veteranos. E ele disse: olha, o seu pai está aqui. Eu disse: não está, não. Ele disse: olha, que está. E apontou-me: este último homem aqui da fila é o meu pai. Eu nunca o tinha reconhecido. E estava convencido, em miúdos, eu estava convencido que isto era uma das altas patentes que estava a visitar o quartel e que tinha na mão um mapa. Era aquilo que eu interpretava. Tinha na mão um mapa da região.
que obviamente não é mapa nenhum. Aquilo que o meu pai tem na mão é um lenço de assoar. O meu pai usava sempre um lenço de assoar. Teve este hábito até ao fim da vida. E ele tinha o lenço no bolso, tirava o lenço, assoava-se e depois dobrava o lenço com gestos muito precisos e muito cuidadosos. E é isso que ele está a fazer. Dobrava o lenço em 2, depois em 4, depois fazia assim um quadradinho muito direito e metia no bolso. E é isso que ele está ali a fazer. Já agora, aqui atrás, isto é só por curiosidade, digamos assim, isto é um morro, não sei se alguém aqui conhece Moçambique, isto é um morro de térmitas. E os morros das térmitas eram usados como postos de vigia, eram escavados, e depois eram usados como postos de vigia, e punha-se por cima, obviamente, uma cobertura para a sentinela que está ali, aliás, no seu posto, como é óbvio, não é? Durante a visita das altas patentes, todos estavam no seu posto, punha-se uma cobertura para a pessoa, enfim, não voa com uma insolação, não é? Eu já voltei a esta imagem. Quando eu fui a Moçambique encontrei a mesma coisa, mas não em contexto de guerra, em contexto de... ali está aquele jipe branco, era o jipe onde eu estava a viajar. Fizeram exatamente o mesmo, mas para vigiar um campo de ervilhas que estava aqui, para que os babuínos não fossem comer as ervilhas, coisa que eles gostam muito de fazer. E, portanto, tinha que haver aqui crianças, normalmente são as crianças que têm esta incumbência, vão para ali, há aqui uma cobertura com uns plásticos, para se aparecer um babuíno a tirar-lhe um torrão de terra ou uma pedra para eles irem embora e eles terem ervilhas para comer. Nesta imagem está uma criança. Era por isso que nós gostávamos desta imagem. Este menino negro vestido com o uniforme do Exército Português em miniatura. Esta imagem, esta criança, só aparecia nesta imagem da coleção do meu pai. Não estava em mais fotografia nenhuma. E o meu pai nunca me falou deste miúdo. E eu comecei a perguntar aos veteranos, quando comecei a falar com eles, a ir em busca deles, coisa que fiz depois do meu pai morrer, ainda sem ideia de escrever, mas depois rapidamente percebi que tinha que escrever qualquer coisa sobre aquilo que estava a ouvir. Comecei a perguntar-lhes quem era este miúdo. Eles diziam-me que era o Vítor. E diziam-me que a pessoa mais indicada para me falar do Vítor era um furriel de Elvas, chamado Furriel Gamelas, com quem eu tive muita dificuldade em falar, por razões que agora se calhar não tenho tempo para explicar, mas depois se tiver poderei explicar. O que interessa é que eu acabei por chegar à fala com ele e conhecer a história deste menino, que foi adotado e depois foi deixado em Moçambique. O Furriel Gamelas não o trouxe. Hesitou, mas depois não o trouxe. Eu escrevi sobre isto no romance, criando, digamos assim, uma narrativa em torno disto, que não corresponde exatamente à realidade, mas a literatura é mesmo assim. Ora, eu viajei até Moçambique 2 vezes e um dos objetivos da minha viagem foi tentar encontrar este menino. Eu chamo-lhe Artur nos meus livros, ele chama-se Vítor, e eu sei que se ele estiver vivo, é um homem mais ou menos com a minha idade, e fui em busca dele. Não o consegui encontrar. E aquilo que eu deparei das 2 viagens que fiz a Moçambique, eu fui 2 vezes a Moçambique, em 2015 e 2016. A primeira vez fui com o meu irmão mais novo, a segunda vez fui sozinho. Aquilo com que eu deparei lá foi com a mesma terra de ninguém de que eu falei há pouco, o mesmo limbo de que falei há pouco, mas ainda mais acentuado se possível. Ou seja, exatamente como aos meus pais, exatamente como aos veteranos da guerra colonial, exatamente como aos retornados, os moçambicanos não sabem, na sua maioria, o que fazer do passado colonial, o que fazer da herança que nós lhes deixamos. É como se fosse uma espécie de elefante no meio da sala, que ocupa imenso espaço e não se vai embora. E eles não sabem o que vamos fazer com isto. Também eles não foram capazes, e é natural, porque as principais vítimas da guerra colonial foram eles, foram as populações das colónias ou províncias ultramarinas, não sabem o que vão fazer com isto. Aconteceu um episódio absolutamente extraordinário na minha primeira viagem, a viagem que eu fiz com o meu irmão Pedro. Nós estávamos eu já vos mostro a imagem, agora vou parar a partilha. Nós estávamos em Nampula, no norte, uma cidade no norte de Moçambique, não sei se alguém conhece. E, digamos,
íamos partir para o mato propriamente dito, digamos assim. Era a última cidade, a última grande cidade antes de nos embranharmos no mato, no Niassa, à procura do quartel, entre outras coisas, do Vítor, se o conseguíssemos encontrar, e do quartel onde o meu pai esteve mais tempo. Esse conseguimos encontrar, embora já não esteja lá nada que se veja, já não existe absolutamente nada. Mas pronto, estávamos, portanto, em Nampula. E tínhamos um dia e uma noite, e depois no dia a seguir íamos partir, e eu meti conversa com um dos paquetes do hotel onde nós estávamos, chamado Arnaldo Francisco, e perguntei-lhe se ele conhecia algum taxista de confiança que nos pudesse levar a dar uma volta. Ele disse que sim, que tinha um primo, que era taxista, e imediatamente organizou-se ali uma pequena excursão, e nós andámos lá por Nampula, no táxi. Eu tinha uns postais, tinha e tenho uns postais que o meu pai mandou de Nampula durante a guerra, portanto, em paragens que fez lá, e queria ver se encontrava aqueles lugares. Eram postais ilustrados, queria ver se encontrava aqueles lugares. Claro que não encontrei nada. Nampula é uma cidade meia, enfim, devastada, digamos assim. Bastante feia. Não sei. Enfim. E a certa altura, ainda tínhamos algum tempo, e eu perguntei-lhes, ao Arnaldo Francisco e ao primo, pedi-lhes, olha, levem-nos a um sítio bonito, aqui de Nampula. E houve ali uma hesitação que me deixou um pouco até arrependido de ter feito a pergunta, porque deu uma sensação que eles estavam a pensar e que não conseguiam lembrar-se de um lugar bonito em Nampula onde nos pudessem levar. Depois a seguir eu percebi que se calhar estava a ser idiota, porque eles estariam talvez a pensar num lugar que eu achasse bonito, que eu e o meu irmão achássemos bonito. Ou seja, eles estavam a tentar pôr-se no nosso lugar e a pensar o que é que estes fulanos que vêm da Europa vão achar bonito. E finalmente eles disseram, vamos levá-los à estátua do Gungunhana. E eu achei bizarro, Gungunhana. Gungunhana era Vátua. Os Vátuas eram Zulus, no fundo. Eram da província de Gaza, no sul de Moçambique. O Gungunhana foi capturado pelo Mozinho de Albuquerque, no sul de Moçambique, na província de Gaza. Como todos saberemos, foi trazido para Portugal e morreu no exílio. E esse é um dos grandes episódios da gesta colonial, que era contada durante o Estado Novo como um momento glorioso e que permitiu, digamos assim, constituir Moçambique tal como ele existe hoje. Mas mesmo assim, pronto, eu pensei, se calhar há aqui uma estátua de Gungunhana, embora se fosse bizarro, porque em Moçambique e nos outros, em Angola a mesma coisa, as etnias têm muita importância, portanto seria estranho que no Niassa, junto à fronteira com a Tanzânia, estivesse uma estátua do Gungunhana. Mas bem, enfim, lá vamos nós ver a estátua do Gungunhana e fomos até lá. E paramos, a certa altura, numa rotunda, junto à Academia Militar, que era obviamente um edifício deixado pelos portugueses, que tinha sido recuperado como Academia Militar pelas tropas moçambicanas, e que tinha no centro da rotunda um monumento aos mortos na Guerra da Libertação, como eles lhes chamam. Mas não havia lá estátua nenhuma. E eles param o táxi, nós saímos, e eles apontam-nos isto que eu vos vou mostrar. E dizem, está ali o Gungunhana. Ora, isto já mostra aqui lá embaixo. O Gungunhana era este. Era uma estátua do Mozinho de Albuquerque, que capturou o Gungunhana. Para eles, isto era uma estátua do Gungunhana. Achei isto absolutamente paradoxal, por um lado, intrigante, por outro. Esta estátua, obviamente, estava no centro da rotunda. Foi arrancada, derrubada quando da independência de Moçambique. Tem a espada partida, como vocês podem ver. O cabo da espada também está partido. Deve ter andado ali aos caídos durante uns tempos. Eles não sabiam o que é que haviam de fazer com isto, claramente. Isto é um monstro. Aqui está o meu amigo Arnaldo Francisco e vocês podem ver que a estátua é bastante grande e pesada. Eles não sabiam o que é que haviam de fazer com isto, claramente. E acabaram por pô-la numa zona lateral do edifício, meio escondida no meio das árvores. E para eles, isto era a estátua do Gungunhana. Ele diz-me, o Arnaldo Francisco, o Gungunhana foi um grande tirano, escravizou muita gente. E eu achei isto extraordinário, porque se calhar não, é mesmo verdade. O Gungunhana provavelmente terá sido um grande tirano e de certeza que escravizou muita gente.
E pareceu-me uma espécie de momento simbólico desta incapacidade deles e nossa de resolvermos esta questão colonial e africana e de seguirmos para a frente. Ainda temos tempo? Ou já estamos apertados? Não, ainda temos algum tempo. São 15h09. Muito bem. Só mais uma coisa. Há um excerto de Marguerite Duras que eu gosto muitíssimo. Só um momento. Não é isto. Começa a confusão. Peço desculpa. Aqui. Há um excerto da Marguerite Duras que eu gosto muitíssimo, que é do Hiroshima, Meu Amor, do guião que ela escreveu para o filme do Alain Resnais de 1959, em que ela escreve contra quem essa ira de cidades inteiras. A ira de cidades inteiras que quer elas queiram, quer não, contra a desigualdade, aceito como princípio por certos povos contra outros povos. Contra a desigualdade, aceito como princípio por certas raças contra outras raças. Contra a desigualdade, aceito como princípio por certas classes. E esta desigualdade, aceito como princípio, de que a Marguerite Duras fala, assenta no facto de uns terem voz e outros não. E quem não tem voz é porque foi silenciado ou abdicou de ter voz. E às vezes as duas coisas em simultâneo. E eu acho que após o 25 de Abril, o facto de nós não termos sido capazes de dar voz a uma parte importante das pessoas que tinham experiências, que obviamente eram experiências complexas. A experiência colonial foi uma experiência de exclusão, foi uma experiência de racismo, mas foi uma experiência levada a cabo por pessoas que, na maior parte dos casos, eram excluídas aqui, digamos, eram deserdados da metrópole que iam exercer sobre os deserdados das colónias uma nova forma de exclusão. E o facto de nós termos silenciado tanta coisa depois do 25 de Abril, de termos, no fundo, chegado à conclusão que o melhor era não pensarmos muito em certas coisas e de não falarmos muito sobre certas coisas, não falarmos sobre os crimes de guerra, que os houve na guerra colonial, não falarmos sobre a experiência do racismo, não falarmos sobre os crimes da PIDE, porque não houve julgamento dos PIDs, preferiu-se não se fazer um julgamento dos PIDs, mas também não falar sobre toda a complexidade da experiência africana, que era uma experiência obviamente complexa, cheia de facetas, cheia de aspectos, não vou chamar positivos e negativos, porque seria bastante redutor. Tudo isto, este silêncio, preparou o terreno para a continuação da exclusão. E aquilo que nós vivemos hoje em dia é uma sociedade em que a desigualdade é aceita como princípio. Continuamos numa sociedade assim. Para terminar, só quero dizer-vos 2 ou 3 coisas sobre escrita com cambiantes autobiográficos. Eu tenho lido algumas entrevistas de escritores nos últimos tempos em que parece haver uma certa, digamos, oposição entre aquilo a que se chama a escrita, enfim, a autoficção, chamemos-lhe assim, e a outra escrita que não é autoficção. E eu, podemos dizer que em certa medida nestes 2 romances pratiquei a chamada autoficção, em certa medida. E, portanto, se eu quisesse defender a minha dama, diria que, pela parte que me toca, eu quando pego num romance, não estou muito interessado em saber se aquilo que estou a ler se baseia nas vivências pessoais do autor ou não. O que me interessa saber é se o autor criou um mundo no qual eu desejo instalar-me e do qual eu quero fazer parte. Quando eu leio o Reviver o Passado em Brideshead, do Evelyn Waugh, que é um dos meus romances preferidos, e se depois for ler coisas sobre esse romance, eu descubro que o Evelyn Waugh baseou grande parte das suas personagens desse romance em pessoas que ele conhecia pessoalmente e até intimamente.
Mas se eu continuo a lê-lo, se continuamos a lê-lo, é porque ele se emancipou, digamos assim, em relação a essa realidade. E, portanto, eu espero que os meus romances façam o mesmo, que se emancipem, que as pessoas não sejam capazes de distinguir aquilo que aconteceu daquilo que não aconteceu, daquilo que eu inventei, daquilo que eu distorci. E vou terminar novamente com Marguerite Duras, mas não provavelmente com Marguerite Duras, mais com o companheiro dela. Só um momento, já fiz a asneira aqui. Só um momento. Não. Ok. Portanto, como vocês, alguns saberão, a Marguerite Duras, no final da vida, teve um companheiro chamado Yann Andréan. Digamos, a história de amor, chamemos-lhe assim, entre eles, é uma história belíssima. O Yann Andréa era um jovem muito mais novo do que ela e quando estava a estudar na universidade, um dia pegou num livro da Marguerite Duras e começou a ler. E ficou tão impressionado com aquilo que leu que decidiu ler todos os livros dela e pôs de parte todas as outras leituras. Pouco tempo depois, a Marguerite Duras foi à povoação, à cidade onde ele vivia, fazer uma apresentação de um filme. E ele foi assistir e levou um livro e pediu-lhe um autógrafo. E pediu-lhe também a morada. E ela deu-lhe, e ele a partir daí começou a escrever todos os dias. Ele escrevia todos os dias uma carta. Ela nunca respondeu. Ele não sabia se ela lia as cartas ou não, mas continuava a escrever todos os dias. Depois, isto aconteceu durante muito tempo, meses, não mesmo anos. Depois há uns episódios absolutamente extraordinários. Há uma vez em que ele passa junto à casa dela em Paris e hesita em tocar a campainha e depois não toca a campainha. Não tem coragem para tocar a campainha. Até que finalmente ele ganha coragem e telefona-lhe. Obtém o telefone dela e liga-lhe para a casa de férias que ela tinha junto ao mar. E ela diz-lhe, vem ter comigo. Traz uma garrafa de vinho, diz-lhe qual é o vinho que quer que ele compre e vem ter comigo. Para bebermos um copo, finalmente conhecermos. E ele foi ter com ela e nunca mais saiu. Ele ficou, desde esse dia, não voltou a sair de casa dela. Ficou 16 anos a viver com ela. Os últimos 16 anos de vida da Marguerite Duras, entre 1980 e 1996, foi assim que começaram. Ele passou a ser um faz-tudo para ela. Ele batia-lhe os textos à máquina, cozinhava para ela, fazia tudo para ela. E depois dela morrer, ele escreveu não sei se lhe chama romance, sobre a vida dos dois, esta vida em comum. Um livro chamado C'est amour là, que foi traduzido em português por Aquele Amor, mas eu creio que está completamente esgotado. E a certa altura, nesse livro, ele escreve... Peço desculpa... Ok. Ele escreve assim a certa altura. Um dia digo-lhe, é ele a dizer que disse a Marguerite Duras, se eu morresse amanhã, se eu me matasse amanhã, em 15 dias escrevias um livrinho, sei perfeitamente que seria assim. E ela respondeu, Yann, suplico-te, não digas isso, por favor. Não seria um livrinho, seria um livro. O que ele está a dizer aqui, o Yann Andréa, é que com a Duras não havia intimidade possível ou genuína, na medida em que tudo para ela era matéria literária. E ambos o sabiam. E ele escreve ainda outra coisa mais adiante, que é... Ela dizia-me, sabes que eu não invento nada, sabes que nunca minto, nunca por nunca. Aquilo que escrevo não é literatura, eu escrevo livros. Compreendes ou quê? Acho esta distinção absolutamente extraordinária entre literatura e livros. E eu, se me perguntassem se preferia escrever livros ou fazer literatura, preferia escrever livros e gostava de ter sido eu a escrever esta frase. Eu, quando apresentei o meu segundo romance, O Gente Assinante por Alguém que Foge, disse em tom meio de graça que eu era como um daqueles polícias das séries anglo-saxónicas que, quando prendem alguém, lhe dizem tudo o que disser poderá ser usado e vai ser usado contra si em tribunal. E eu disse que tudo o que me disserem pode e vai ser usado na minha ficção.
disse isto em tom de graça, mas não sabia, talvez já soubesse, que ia ter alguns dissabores familiares por causa do segundo romance que publiquei. Seja como for, eu interpreto a escrita, a tal famosa autoficção, a tal escrita na primeira pessoa que eu fiz nestes 2 primeiros romances, como uma maneira de dinamitar a intimidade, de rasgar o tal limbo, a tal terra de ninguém onde nós ficámos atolados tanto tempo, para eu poder seguir em frente, para poder reapossar-me da minha voz, sabendo, porque não sou ingênuo, que reapossar-nos da nossa voz faz-se sempre à custa de qualquer coisa. E no meu caso fez-se à custa da minha intimidade, que eu sacrifiquei deliberadamente. E para já é tudo. Obrigado. Muito obrigada. Agradeço muito terem esta questão do porque escrevo, não é? E tudo o que motivou a escrita destes 2 livros, não é? E a escrita, no sentido amplo. Eu queria saber se alguém quer colocar questões. No bate-papo não aparecem, mas... Com licença, professora. O Paulo utilizou aqui disse aqui uma frase uma expressão que eu achei curiosa, que foi a questão das pessoas muitas vezes acreditarem nas próprias mentiras e viverem com elas sem algum remorso, quase com alguma naturalidade. Mas pouco antes também referiu que as obras de arte só existem no olhar dos outros, desde dos quadros aos livros, por assim dizer. E esta ideia que se calhar a ficção a arte só existe no olhar dos outros, será que isto pode estar relacionado de certa forma com isto de acreditar nas próprias mentiras, que se calhar por não as expormos aos outros, ou por sentir que não as expormos, se calhar conseguimos também viver com elas de forma um bocado mais pacificamente? Sem dúvida, sem dúvida. Não tenho a mais pequena dúvida sobre isso. Aquilo em que nós vivíamos era uma espécie de... Era estranhíssimo, era uma situação estranhíssima, havia uma espécie de transparência opaca. As coisas estavam à vista de toda a gente, mas não se diziam e não se podiam dizer. E é um bocado, e é isso que me interessa, não me interessa contar esta história como pelo prazer de a contar, não é isso que me interessa. Não me interessa ajustar contas, nem me interessa lavar roupa suja. Interessa-me perceber que, como eu disse, há aqui qualquer coisa nisto que aconteceu no meu microcosmo familiar que evoca, parece-me de maneira irresistível, aquilo em que nós vivemos depois do 25 de Abril. As pessoas não sabiam, e antes se calhar também, as pessoas não sabiam o que fazer a certa altura com o seu passado. Os meus pais não sabiam o que haviam de fazer com a sua educação católica, por exemplo. Não sabiam o que haviam de fazer com com o racismo que tinham herdado, com a discriminação que tinham herdado, com a homofobia que tinham herdado. E no fundo, lidavam com isso, cada um à sua maneira. O meu pai contava anedotas de pretos, por exemplo, que era a maneira que ele tinha de, digamos, haver ali um escape. Eram anedotas, eram piadas, porque ele não era racista, porque ele estava a contar piadas. E ele nunca exprimiu opiniões racistas junto de mim. Ele antes, pelo contrário, era tudo menos isso, era exatamente o contrário. Mas depois havia as piadas. E havia qualquer coisa de muito estranho, porque eu sempre tive a sensação que eles não sabiam o que haviam de fazer com o catolicismo, mas o maior medo deles era que um de nós chegasse a casa e dissesse: eu sou católico. E não sabiam o que haviam de fazer com a homofobia que lhes tinha sido incutida e que eles negavam de viva voz. E o maior medo deles era que um de nós chegasse a casa e dissesse: eu sou homossexual. E não sabiam o que haviam de fazer do racismo, mas o maior medo deles era que um de nós chegasse a casa com uma namorada negra ou um namorado negro e dissesse: está aqui o meu namorado.
e ficámos um bocado nisto, nestas perplexidades todas. E sim, é verdade que o facto de não se dizerem muitas coisas ajuda a que vivamos com elas, sem dúvida. E eu tentei dinamitar isto tudo com a minha escrita. Pronto, alguns telhaços caíram lá em cima, mas pronto, a vida é mesmo assim. Eu já sabia o que ia. Não é? Posso falar, Cristina? Claro. Olá, Ana Luísa. Olá, boa tarde a toda a gente. Peço desculpa de não ter cumprimentado inicialmente, porque eu não reparei. Estava presente. Eu também cheguei aqui um bocadinho, já o Paulo estava a falar. Ó Paulo, gostei imenso, dá-me licença que o trato assim. Descobri que deve ser uns 10 anos mais novo do que eu, portanto, tomo a licença. Tomo a licença. E descobri muitas outras coisas na sua conferência. Por exemplo, descobri que estivemos em Moçambique ao mesmo tempo, de 1967 a 1969. Vocês dizem que certeza que havia de haver alguém que tivesse memórias parecidas. Pronto, eu tenho. Por acaso, de 67 a 69 estive em Lourenço Marques. O meu pai era oficial médico do Exército e pertencia ao Serviço de Saúde Militar. Tenho fotografias, algumas parecidas, mas tenho sobretudo slides. Mas o que eu conheço melhor é Nampula, porque você ainda não era nascido, mas uma das minhas irmãs mais novas, nós somos 4, a propósito, sou mais velha. Uma das minhas irmãs nasceu em Nampula, no Marrer, que era um destacamento militar sanitário, no meio do mato. E só diz mato mesmo quem esteve em África. De maneira que eu acho, Paulo, que não o vou largar de vista. Confesso que algumas das coisas que escreveu me escaparam. Vou pôr-me ao corrente. E, entretanto, como a minha família é de médicos e de professores e a minha avó paterna andava sempre com lápis na bata, que ela usava bata mesmo dentro de casa, aquelas batas que se usavam para dar as aulas. Andava sempre com lápis que tinha uma ponta vermelha e outra ponta azul. E usava lápis para corrigir os erros de ortografia da conta da mercearia. Cebolas com S, que é isto? Então, tirando partido dessa minha genética pedagógica, vai-me dar licença que em público eu lhe diga que não era o Mozinho de Albuquerque, era o Neutel de Abreu. Eu vi a estátua do Neutel de Abreu quando tinha 3 ou 4 anos, porque eu vivia na messe de oficiais, que agora é a Academia Militar, suponho eu que é a Academia Militar. Sim. Uma das minhas irmãs, como disse a minha irmã Isabel, nasceu em Nampula. Depois, por aquelas coincidências das pessoas que estiveram em África, veio a casar com o meu cunhado, nasceu no mesmo sítio, no mesmo ano e no mesmo mês. Então, na verdade, não é Mozinho de Albuquerque. O meu pai tinha uma grande admiração por Mozinho de Albuquerque, que tinha o mesmo nome que eu, Joaquim Augusto, mas era Neutel de Abreu. Permita-me esta correção, com a franqueza, com o desplante, com o seu desplante. Provavelmente já ouviu coisas piores dos seus pais, ou de sua mãe, ou dos seus irmãos. Sim. Gostei muitíssimo, adorava ter a coragem a coragem realmente, ou seja, cheio de medo, avançando por territórios proibidos, ou territórios difíceis, ou campos de minas. E pronto, queria partilhar então consigo que, na verdade, a sua fala, como dizem os brasileiros, teve uma ressonância especial em mim. Muito obrigada. Obrigado, eu. E ainda bem que me emendou, porque acho muito bem que as coisas temos que ser rigorosos. Fiquei mesmo convencido que era o Mozinho de Albuquerque. Mas... Por causa do Gungunhana, não é? Sim. Por causa do Gungunhana, efetivamente, quem está ligado ao Gungunhana é o Mozinho de Albuquerque. Mas em Nampula
a estátua era no Hotel de Abreu. Aliás, havia anedotas do tipo daquelas pessoas que já estavam na guerra há algum tempo e que ficavam birutas. Havia anedotas do tipo, como ele está com a mão estendida com a espada, no meu tempo ainda tinha a espada, de um oficial que se apresenta ao outro, e por acaso que se chama Vasco da Gama, e diz muito gosto, sou Vasco da Gama, e o outro, desconfiadíssimo, pensa que ele está a gozar e diz muito gosto, eu sou o Hotel de Abreu. E eu tinha a certeza que era no Hotel de Abreu, mas já fui verificar ao Dr. Google. Já fui verificar ao Dr. Google. Muito obrigada. Obrigado, eu. Não sei se podia fazer mais uma questão só. Claro. Eu reparei, pronto, aqui na sua obra que refere depois também muito a esta questão, até em termos de sociedade, da ideia do quem está primeiro e dessa ânsia por estar primeiro, e que acho que acaba por ser uma nota aqui de uma sociedade que está após uma situação bélica e de conflito e de várias alterações. Mas reparo que, por exemplo, em obras, dando aqui o exemplo de Tolstói, por exemplo, a Polikushka, que retrata a sociedade, se calhar uma sociedade de nível mais plebeu, por assim dizer, e neste caso na Rússia, há um bocado a ânsia de ser o último, porque o tema é ir para a guerra, e há assim um bocadinho este contraste. Não sei se isto se verificava, Paulo provavelmente conhece melhor os dois lados deste tema, eu já sou demasiado novo para conhecer, mas não sei se também se verificava cá em território português essa ideia de querer ser o último, antigamente não querer ser o escolhido para ir, no caso, para o combate. Iam todos. Aí não havia hipótese de ser o último ou não. Iam todos. O serviço militar era obrigatório, toda a gente ia. A menos, obviamente, que tivesse uma boa cunha, como se costuma dizer, isso sem dúvida havia muito, mas não essa questão não se punha. Todos os mancebos, como se dizia, tinham que prestar serviço militar e, portanto, se, no caso do meu pai, estivessem a tirar o curso superior, iam pedindo adiamento, digamos assim, da incorporação. E era concedido porque, obviamente, interessava ao regime ter oficiais milicianos. Portanto, quem fosse licenciado ou quem concluísse o liceu iria ocupar uma patente mais alta. E, obviamente, então, se fosse médico ou engenheiro, claro que a instituição militar tinha todo o interesse em ter nos seus quadros, mesmo que fosse só enquanto milicianos, durante aquele tempo do serviço militar, pessoas qualificadas, que faziam muita falta para a guerra. E, portanto, era-lhes concedido o adiamento. O meu pai faz a guerra com 30 anos. Ele faz 30 anos em Moçambique, durante a comissão de serviço. Portanto, era muito mais velho do que os camaradas. Os camaradas eram rapazes de 20 anos. 20, 21, pronto, por aí. Que faziam a recruta e depois eram incorporados. E pronto, eu tenho, posso acrescentar, eu tenho falado... Comecei por falar com veteranos do batalhão e da companhia do meu pai. E passei 2 anos, aproximadamente, quando escrevi o primeiro romance, a falar com eles. Falava com um, depois falava com outro, depois esse primeiro com quem eu falava dava-me o contacto de outro, e esse de outro, e foi assim que eu fui desfiando, digamos assim, o fio à meada. E eu há pouco falei do tal Forriel Gamelas, que era o homem que adotou o Vítor, e foi um homem que todos me diziam que era muito importante falar com ele, eu tinha que falar com ele é que sabia a história do Vítor, ele é que sabia, e ainda por cima todos me diziam, ele é um excelente contador de histórias, ele sabe contar muito bem histórias, portanto tenho que falar com ele. Eu tinha um telefone apenas, não tinha e-mail, tinha só um telefone fixo do Forriel Gamelas em Elvas. E eu pus-me a telefonar para esse telefone fixo. E o telefone tocava e ninguém atendia. E eu telefonei durante meses, mas meses, literalmente. E ninguém atendia nunca. E eu dizia, pronto, já chega, eu não vou telefonar mais. Mas depois dizia, passado uma semana, vai dizer, só mais uma vez. E telefonava outra vez. E ninguém atendia.
dizia, pronto, acabou, já não telefono mais. Até que um dia, passados uns meses, atendem-me, e era ele. Aquele telefone era o telefone do salão de cabeleireiro da mulher, que já estava reformada. Portanto, o salão de cabeleireiro estava fechado e já não estava lá ninguém. Ele, por mero acaso, naquele dia, foi lá buscar não sei o quê e o telefone tocou e ele atendeu. Eu fui ter com ele. Passei vários dias inteiros com ele a conversar. Um homem espetacular, um contador de histórias fabuloso, filho de um sapateiro, um homem extremamente humilde, fez a guerra como Furriel, e que me contou, um excelente contador de histórias com sentido de humor, e que me contou a história do Vítor. O Vítor era filho de uma prostituta que se prostituía nos aquartelamentos, particularmente no aquartelamento onde o meu pai estava. E foi uma das coisas que eu fiquei, não vou dizer espantado, porque será talvez excessivo, mas era outra coisa de que nunca se falava. O meu pai nunca, as histórias de guerra dele nunca metiam questões sexuais. Não havia mulheres, na guerra não havia mulheres. Apareciam nas fotografias a ser vacinadas contra a varíola, porque eu tenho fotografias dele a vacinar os nativos contra a varíola, mas não se falava. E quando eu começo a falar com os veteranos, era constante na conversa. Portanto, a tropa estava em aquartelamentos, no mato, e havia populações que eram populações, digamos, trazidas do mato, ou seja, ali no Niassa, o aquartelamento do meu pai e outros eram praticamente a linha da frente. Depois, a partir dali para norte, havia uma espécie de terra de ninguém até à fronteira com a Tanzânia. E todas as populações que estivessem nessa terra de ninguém eram trazidas para sul, para junto dos aquartelamentos, porque se não fossem trazidas, iam dar apoio aos terroristas, como se chamava na altura. E, portanto, constituíam-se uma espécie de aldeamentos junto aos aquartelamentos, no mato. E, obviamente, que havia prostituição e não era preciso quase pagar. E portanto, esse miúdo, esse Vítor, estava ao abandono, no aldeamento, e este Furriel Gamelas adota-o. E isto é um fenómeno que aconteceu muito. Eu encontrei isto em conversas com... Eu continuei a falar depois com veteranos do ultramar e falo regularmente, sempre que posso, com veteranos do ultramar, e já encontrei esta história não sei quantas vezes. Esta ideia de encontramos uma criança no mato, perdida, ou há um ataque a uma aldeia e toda a gente morre e aquela criança sobrevive e traz-se a criança, ou o filho de uma prostituta. Pronto, eu já encontrei várias vezes esta história. E também esta história do uniforme. O Furriel Gamelas, eu já vi isto também várias vezes. Ele manda fazer, ele pega numa camisa de camuflado e manda fazer um uniforme para o miúdo. E a partir daí trata dele, trata do miúdo. Uma coisa comovente. Ele faz de uma cama com um caixote de mantimentos, faz de um enxergão com um saco de batatas vazio que enche com capim, e o miúdo dormia aos pés da cama dele, na camarata dos Furriéis, e comia na messe, digamos assim, que ali no caso daquele aquartelamento era uma messe comum a toda a gente, não havia messe de oficiais e messe de soldados, todos comiam no mesmo sítio, e o miúdo ia comer com eles. E ele tinha uma das fotografias do Vítor. E depois contou-me uma história absolutamente comovente, porque estes homens não choram, digamos, praticamente. Não os vi chorar, mesmo contando coisas muito difíceis. Mas havia momentos em que eles se comoviam. Normalmente havia certas histórias que os comoviam. Mas não chegavam a chorar, havia um silêncio, depois eles retomavam. E ele, quando me conta a maneira como deixou o miúdo lá, houve esse silêncio. Há um momento ali em que ele tem que decidir se traz o miúdo ou se não traz o miúdo. E decide não o trazer. Disse-me o que é que eu fazia com aquele miúdo, o que é que eu fazia com aquele miúdo aqui na metrópole. Eu, um homem que ainda nem era casado, o que é que eu ia fazer com ele? E deixou-o lá. E é uma coisa que ele traz dentro dele, claramente, um remorso. E pronto, eu
eu andei por lá, como eu disse, 2 vezes, estive nos lugares, só que é praticamente impossível. No fundo, eu já sabia que não ia encontrar o Vítor, não tínhamos ilusões. A guerra civil que seguiu à guerra colonial foi muito mais violenta. Chegou a territórios onde a guerra colonial nunca tinha chegado, e com um grau de violência muito maior. E as populações foram todas deslocadas, saíram todas dos lugares onde estavam e fugiram à guerra. Elas já estavam deslocadas porque já tinham sido levadas para o pé dos aquartelamentos, forçadas. E depois a seguir foram para o outro lado. À partida já são populações mais ou menos nómadas, porque praticam uma agricultura em que abatem floresta, cultivam, depois, passados uns anos, aquilo está esgotado, vão para outro lugar. Portanto, eu andei à procura, mas não foi possível encontrar o Vítor. Não sei se alguém quer colocar mais alguma questão. Sim, eu gostava de fazer uma pergunta ao Paulo, se possível. Eu gostava de conhecer a opinião dele sobre o seguinte. Há bem pouco tempo houve um desconforto político em volta depois da morte do tenente-coronel Marcelino da Mata. Gostava de saber se o Paulo acha que esse desconforto se deve justamente a uma coisa que ele disse, a nossa incapacidade de lidar com as memórias coloniais e a nossa incapacidade enquanto povo de as discutirmos. Sim, sem dúvida. Se falarmos com veteranos da Guiné, e o Marcelino da Mata era guineense, português e guineense, se falarmos com veteranos da Guiné, particularmente com comandos, eu já falei com vários, e falei com veteranos dos comandos africanos, a grande mágoa deles é o facto de se ter permitido que os comandos africanos fossem executados depois da guerra pelas novas autoridades. O Marcelino da Mata tem uma história muito complexa e, obviamente, como eu disse há pouco, nós recusamos, nós preferimos não mexer em certas coisas. O 25 de Abril foi feito por veteranos da guerra colonial, alguns dos quais já me disseram que tinham feito coisas muito pouco recomendáveis, outros não, evidentemente. Mas preferiu-se não se mexer nisso, não se falar de crimes de guerra, não se mexer mais nisso. E, portanto, ficou esta espécie de nuvem a pairar sobre todos os veteranos, no fundo, todos eles se sentem, sempre que se fala em crimes de guerra, todos eles se sentem envolvidos. Estamos a falar de toda a gente, não estamos a falar de toda a gente, nem toda a gente praticou crimes de guerra, como é óbvio. E portanto, fica-se nisto. Sempre que não confrontamos, digamos assim, o passado, fica uma espécie de nuvem a pairar por cima de toda a gente. E é evidente que não é fácil, eu não estou a dizer que é fácil, eu não estou a dizer que havia uma solução fácil, nunca é fácil. Todos os povos que tiveram processos ditatoriais ou guerras coloniais demoraram muito tempo a confrontar-se com as feridas e com as cicatrizes. Só se começou a falar de tortura na Guerra da Argélia, em França, muito depois dos acontecimentos. E sabe-se que foi praticada sistematicamente a tortura na Guerra da Argélia sobre os prisioneiros. Eu já ouvi histórias absolutamente escabrosas, mas absolutamente escabrosas, e coisas que quase não se pode escrever, sobre coisas que foram praticadas, praticamente na Guiné. Mas as coisas não só na Guiné, mas também. Mas ninguém também já passou muito tempo e já não é o momento de fazer julgamentos no sentido mais formal da palavra. Só para terminar, essa questão, não sei se ainda temos tempo, há um filme absolutamente fabuloso chamado O Pacto de Adriana, de uma realizadora chamada Lisette Orozco, uma jovem realizadora chilena. Esse filme ela é um filme sobre uma tia dela. Essa Lisette Orozco tinha uma tia chamada Adriana, precisamente, que em jovem fez parte da DINA, da Polícia Política Chilena, que torturou de maneira absolutamente bárbara muita gente.
E essa jovem, portanto, a tia dela, a tal Adriana, estava imigrada na Austrália, é assim que começa o filme, o documentário, é um documentário, estava imigrada na Austrália e vinha visitar a família todos os anos. E era a tia rica, a tia abastada, que vinha trazer prendas e presentes para toda a gente, enfim, e que era a tia preferida dela, era o modelo dela. Até que um dia a tia regressa e é presa no aeroporto. Eles não sabiam que ela era membro da DINA, eles sabiam apenas que ela tinha trabalhado no Ministério da Defesa, ou coisa que valha. E ela é presa e acusada de ter sido uma das torturadoras. Porque havia torturadoras mulheres, não havia só homens a torturar na polícia política chilena e nas outras polícias políticas sul-americanas. A partir daí, esta Lisete Orozco tenta fazer um documentário e ela diz nas entrevistas que o ponto de partida do documentário era ilibar a tia. Era um documentário para ilibar a tia. Mas depois, à medida que vai falando com pessoas, começa a perceber que não pode ilibar a tia, que a tia praticou tortura sobre os prisioneiros quando era uma jovem, tinha 20 anos, tinha a idade dela, Lisete Orozco, que estava a fazer o documentário. E a certa altura, ela não diz isso no documentário, mas numa entrevista que eu vi com ela, ela diz: eu não condeno a minha tia, que com 19 anos torturou e fez parte da DINA, porque isso, em certa medida, foi uma maneira dela subir na vida. Foi uma maneira de uma pessoa, lá está, da pequena burguesia, muito pequena neste caso, digamos, ascender socialmente. Eu não condeno isso. O que eu condeno, aquilo que eu julgo, diz a Lisete Orozco, é a minha tia com 60 anos dizer que aqueles foram os melhores anos da vida dela. Isso é que eu julgo. Portanto, eu acho que neste momento eu não me sinto no direito de julgar os atos de quem esteve na guerra colonial. Mas sinto-me no direito de julgar a maneira como as pessoas que estiveram na guerra colonial olham para aquilo que fizeram na guerra colonial. Isso eu sinto-me no direito de julgar. E é impressionante esta ausência de conversa, esta ausência de debate, o facto das pessoas só falarem umas com as outras, de veteranos só falarem com veteranos, retornados só falarem com retornados, leva a que as pessoas se refugiem nos lugares comuns. E é impressionante o acervo de lugares comuns que se repetem de história, de conversa para conversa, como se fosse uma espécie de refrão. A ideia de que... eu já ouvi esta história não sei quantas vezes, de não sei quantos homens diferentes, não se conhecem de lado nenhum. A ideia de que conhecem alguém que regressou, que foi lá visitar, e que os nativos se abraçaram a eles a chorar e disseram: quando é que vocês voltam? Quando é que os portugueses voltam? A ideia de que eles estão agora muito piores do que estavam. A ideia de que os negros eram muito mais racistas do que os brancos. Com grande cópia de exemplos. Todas as pessoas que me dizem isto sabem histórias e contam histórias. A ideia de que as guerras civis foram muito piores do que a guerra colonial, como se isto fosse a prova de que, afinal, a guerra colonial não foi tão má como isso, porque a seguir vieram guerras civis que foram muito piores. A ideia de que a guerra colonial só aconteceu porque houve pessoas de fora, os russos, que influenciaram os negros e os espicaçaram, porque de outra maneira eles nunca teriam feito uma guerra contra nós. E nós não saímos disto, enquanto não se falar, enquanto não se conversar, enquanto não houver debate, não saímos disto. Eu tenho aqui uma pergunta, muito obrigada, Paulo, por esta resposta, também por todas as outras. Eu tenho aqui uma pergunta de uma aluna, do bate-papo, ela pergunta, é a Asna Nigru, da turma do primeiro ano, que autores é que o inspiraram para a escrita dos seus romances? O Paulo, de resto, já falou de alguns, não é? Mas se quer... Bom, é evidente que eu li Lobo Antunes. É evidente que eu, digamos, falar da guerra colonial sem falar de Lobo Antunes é um bocado quase impossível. Em termos estilísticos, eu gosto muito de Lobo Antunes e gosto muito de
Mário Vargas Llosa. É um autor, tem uma escrita que me diz muito. Aquele registro que ele tem de viajar entre diferentes momentos, diferentes personagens, entre cruzar diálogos, cruzar tempos diferentes, lugares diferentes, de uma maneira quase vertiginosa. É uma coisa que eu gostava de fazer como ele, mas acho que ainda não consigo. E todos aqueles que eu falei, mais ainda, claro. Claro. Sem dúvida. Eu queria também fazer uma pergunta. A Margarida Calafate, que tem refletido muito sobre estas questões pós-coloniais, ela fala da importância desta segunda geração, digamos, os filhos da guerra colonial, pensando em escritores justamente como o Paulo Faria, a Isabela Figueiredo ou a Dulce Maria Cardoso, não é? Todos como filhos ligados a pessoas que ou os chamados retornados ou pessoas que viveram a guerra colonial, não é? Mas da segunda geração, e que agora começam, que agora em termos ficcionais trabalham justamente esta memória e remexem nestas feridas, como uma oportunidade também de lidar com esse passado, com a coragem toda que está inerente e que ficou muito bem exposta pela intervenção do Paulo, não é? É também mexer nas feridas e um misto de exorcismo e ao mesmo tempo de aproximação. Mas não sei se em relação a esta questão da segunda geração, que obviamente faz todo o sentido também no seu caso, se quereria dizer mais alguma coisa. Sim, uma das coisas que mais me impressionou quando comecei a falar com veteranos da companhia e do batalhão do meu pai é o silêncio deles. Houve homens que me disseram que me estavam a contar coisas que nunca tinham contado a ninguém. Houve vários homens que me disseram isto. Que só me contavam porque eu era filho do médico da companhia. Porque eu era filho de um veterano. No fundo, eu era uma espécie de veterano por afinidade, porque senão não me teriam contado. Também só me contaram porque eu era rapaz, porque eu era homem. Porque se eu fosse mulher não me tinham contado certas coisas. Mas não, houve vários que me disseram, eu nunca falei disto com a minha mulher, eu nunca falei disto com os meus filhos. Há uma espécie de silêncio que é natural sobre as experiências da guerra colonial. Houve vários que me contaram que deitaram fora todas as cartas de guerra. E foi uma coisa que o meu próprio pai fez. O meu pai, a minha mãe tinha guardado as cartas todas que ele tinha escrito. E o meu pai tinha guardado as cartas todas que a minha mãe tinha escrito. Eles escreviam praticamente todos os dias um ao outro. Talvez dia sim, dia não. Estamos a falar de muitos meses, mais de 2 anos, 2 anos e 2 meses aproximadamente. Era só fazer as contas, estavam ali centenas largas, se não mesmo milhares de cartas. De um lado e do outro, do lado do pai e do lado da minha mãe. Essas cartas estavam, eu não me lembro, mas a minha mãe falou-me disso, num saco enorme na despensa da casa. E um dia nós mudámos de casa. E as coisas estavam a ser arrumadas e a certa altura a minha mãe, no meio da arrumação, tem uma desconfiança. O meu pai sai de casa e vai lá abaixo e volta para cima e a minha mãe vai à despensa ver o que é que se passa e já não vê o saco das cartas. E deixa a escada a correr, porque percebe que o meu pai deitou as cartas fora, pôs as cartas no lixo. E no momento em que chega lá abaixo, vê a caminhoneta do lixo ao fundo da rua, a dobrar a esquina. E as cartas de guerra tinham todas sido deitadas fora. E isto é revelador de uma vontade de não mexer nas coisas. Houve um outro veterano, precisamente o Filial Gamelas, que me disse que tinham as cartas todas guardadas, a mãe tinha guardado as cartas todas dele, e ele, depois da mãe morrer, foi à casa dela desfazer a casa, como se costuma dizer, viu o saco, abriu uma das cartas, leu e disse, não, isto são histórias que não interessam a ninguém. E queimou tudo. E isto, se calhar é inevitável que assim seja.
Eu conheci outro homem que tinha as cartas, um homem e uma mulher, um casal, falei com eles dois, um outro veterano do batalhão, que tinha as cartas todas guardadas na cave da casa, nunca ninguém lhes tinha mexido. Os filhos nunca lhe tinham pedido para ver as cartas, nem sei se sabiam que as cartas existiam. E eu acho que é um bocado inevitável que assim seja, mas está na altura de abrir os baús e de mexer nas fotografias, porque estas pessoas estão a morrer. Esta geração está a morrer. Não vai demorar muito tempo até que morram. Eles são homens de 70 anos, a caminho dos 80. Os mais novos já têm 70. E, portanto, não temos muito tempo. E são autênticos tesouros, em certos casos. Tesouros em todos os sentidos da palavra. E são fotografias que, por exemplo, fotografias ou cartas que se não forem explicadas, há coisas que nunca iremos perceber. Nunca saberemos o que é aquilo, quem são aquelas pessoas, o que aquelas pessoas estão a fazer, o que é aquilo. É uma realidade que já desapareceu, é um mundo que já desapareceu. Como eu digo, eu quando fui ao mato do quartel onde o meu pai esteve, não sobrava absolutamente nada. Havia uns buracos no chão. Eu não conseguia reconhecer o local que via nas fotografias naquele local. Era como se não tivesse acontecido ali praticamente nada. Havia umas garrafas no chão, uns cacos de garrafas, havia umas caricas, havia uns muros, umas paredes, mas o mato tomou conta de tudo. E, portanto, tem que ser pela palavra, não pode ser de outra maneira. E é de facto muitíssimo importante, não é? Muito que ficou por tanto que ficou por falar e por expor, não é? Fica sempre, mas pronto, pode ficar claro. mais ou menos, não é? É isso mesmo. Há mais alguma pergunta? Ou damos como encerrada a sessão? Não sei se mais alguém quer intervir. Não? Aqui há algumas pessoas que eu não conheço, mas ainda bem que vieram e que podemos contar com todos. Foi extremamente importante esta sessão e acho que ficou muito notório o envolvimento intenso, emocional e a implicação que este passado tem também para todos nós, não é? E um convite também a quem não leu o livro. Alguns dos alunos do primeiro ano leram, mas fica ainda mais aberta essa curiosidade para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ler estes dois livros e os três, no caso, já há mais um, embora numa outra sequência, e os que o Paulo vier a escrever. Eu agradeço muitíssimo a sua presença e espero que nos venhamos que haja outras oportunidades também de promover estes encontros, que eu acho que são muito importantes e muito importantes para esta nova geração também. A minha geração viveu também a segunda mão, como segunda geração esta experiência através de familiares, não é? E os jovens que estão agora na licenciatura estão mais distantes e, portanto, também até por isso é importante eles terem essa consciência da importância deste passado e da necessidade de o conhecer e o tocar, por mais doloroso que possa ser, não é? É muito, muito importante e isso constitui também um importante espaço literário neste caso. Não sei se a Alexandra quer dizer alguma coisa, se o Paulo quer dizer alguma coisa para encerrar. Não, apenas agradecer.
Eu também só quero agradecer, só tenho a agradecer ao Paulo esta magnífica aula. Muito obrigada, Paulo. Obrigado, Bel. Muito obrigada a todos e muito em especial ao Paulo. Despedimos então, até à próxima. Continua a escrever. Ficamos a aguardar os próximos romances. Obrigado. Muito obrigada.